Olá pessoal, aqui é a professora Deise e na aula de hoje nós vamos aí para o capítulo 3 do nosso livro de inicialização, que é o capítulo de pendrives e proteção. Então, pessoal, vamos começar aí pela história. Nossa, só um minuto. Vamos começar aí pela história do pendrive. Então, pessoal, o pendrive, ele surgiu aí nos anos 2000, tá? A memória flash surgiu nos anos 80 com a Toshiba, tá? Então foi a empresa Toshiba aí, né, quem lançou esse tipo de memória, e ela é utilizada para a criação dos pendrives. Então, gente, vamos passar aqui o slide. O que nós temos aqui, né? Temos os tamanhos de pendrive, né? Então, as primeiras versões, elas possuíam apenas 8 megabytes, então era assim, muito pouco, né? Muito pouco espaço de armazenamento. Atualmente, nós temos modelos que chegam até 128 gigabytes. A capacidade de armazenamento varia entre 2 GB e 128 GB, comparada com outras mídias de armazenamento como o CD e o DVD. O pendrive possui maior espaço de armazenamento, né? Então, se você for comparar, realmente, né, tem pendrives aí com um tamanho superior ao de armazenamento de CDs e DVDs aí, né? Bom, aí pessoal, nós temos essa tabelinha que é importante vocês olharem aí, que é a tabelinha de equivalência, né? Por conta de que nas perguntas vocês vão ter que colocar essas equivalências, tá bom? Então deem uma olhadinha aí, né? Para ver o quanto vale cada coisa, quanto corresponde cada coisa, para vocês poderem responder corretamente depois, tá? Então, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Espaço e unidade de medida. Então, nós temos o espaço aqui de 8 bytes, que equivale a 1 byte, né? Então, 8 bits, na verdade, né? 8 bits equivale a 1 byte. Temos 1024 bytes, que é referente aí é equivalente, né, a 1 kilobyte. 1024 kilobytes é igual a 1 megabyte. 1024 megabytes é igual a 1 gigabyte. E 1024 gigabytes é igual a 1 terabyte, tá? Então, quem quiser aí já pode ir colocando na resposta, né, essas equivalências aí que fica mais fácil. Vão colocando aí a resposta, tá, pessoal? Aí nós já vamos mudar de slide.
Bom, agora nós vamos ver, pessoal, o pendrive por dentro, tá bom? Então, o que nós temos aí no pendrive? Primeiramente, nós temos o conector USB, tá? Que nós usamos aí para conectar em uma entrada USB do computador, né? Ou então aí de um tablet, né? Pode ser de um tablet, pode ser aí de um notebook, tá? Ou até mesmo aí em um celular, só que o celular ele não tem a entrada USB, né? Então nós precisamos colocar um adaptador, tá? No celular, para daí a gente conseguir colocar nessa entradinha aqui USB do pendrive para fazer a conexão, tá bom? Depois nós temos aí o chip controlador de memória, esse chip aqui, tá? Temos aí em terceiro lugar os pinos de contato, tá? Esses pinozinhos aqui, eles vão segurar aí, né? O pendrive, né? Para ele ficar aí fechadinho, né? Temos aí em quarto lugar a memória flash, tá? A memória aí do pendrive é o que vai dar a vida aí, né? Do pendrive, porque é o funcionamento principal aí do pendrive, que é o de guardar informações. Depois nós temos aí em quinto lugar o oscilador de cristal. Em sexto lugar nós temos a lâmpada LED, que é aquela luzinha lá, né? Quando nós colocamos o pendrive no computador, né? Aí aquela luzinha ela acende, né? Então seria aí, né, a lâmpadazinha de LED que faz esse trabalho. Temos a trava de leitura e gravação. Cadê ela aqui, ó? Para quando, né, nós queremos travar o pendrive para não conseguir aí fazer nenhuma dessas coisas. E o espaço para segundo chip aí, tem essa possibilidade também, tá bom? Bom, passando aqui. Vamos lá, as características do pendrive, então. A maioria dos pendrives possui uma estrutura plástica ou metálica para armazenar o chip de memória flash responsável por fazer o armazenamento das informações, né? Então, vocês vão observar aí, né, que os pendrives que vocês comprarem ou são de plástico ou são de metal, né? Isso vai ajudar aí, né, a proteger os pendrives, tá, gente? Essa aqui é a função principal aí dessas estruturas, tá? Sendo assim, o pendrive possui uma segurança maior contra quedas e arranhões quando comparado com outras mídias, né? Então, vocês podem observar que um CD e um DVD, eles riscam, né, muito fácil e passando um bom tempo ali, né, eles perdem a funcionalidade deles, eles não conseguem mais serem lidos, né? Porque eles não têm nenhuma proteção. Já no caso do pendrive, ele dura muito mais tempo, ele vai durar anos aí, né? Por conta de ele ter aí essa estrutura, essa proteção. No caso CD e DVD, eles vão durar bastante tempo também, né? Mas eles não têm essa proteção, então uma hora eles vão pifar, né? Enquanto que o pendrive vai demorar muito mais para ele pifar se nós usarmos aí ele com todo cuidado, né? Tudo a gente tem que tomar cuidado, na verdade. CD, DVD, pendrive, tudo tem que ter cuidado, porém o pendrive ele tende a durar por mais tempo, porque ele não está sendo riscado a todo momento ali que nós estamos usando ele, como é o caso ali do CD e do DVD. Hoje em dia é muito mais fácil aí, né, como nós temos muito espaço de armazenamento, né, tanto em notebooks, computadores, a gente tem HD externo e tudo mais, então é muito mais fácil você fazer o backup, né, de um CD ou de um DVD, porque aí, se acontecer, né, do CD e do DVD estragar, aí vocês têm aquele arquivo ainda para poder aí, né, utilizar depois que o CD estiver aí sem uso, né? Depois que o CD estiver sem uso, não. Depois que o CD ou o DVD não conseguir mais ser usado, que nós não consigamos mais acessar essas informações, né? Mesmo assim, a gente tem o backup. Na verdade, tudo nós temos que fazer o backup. Esse que é o recomendável, né? Fazer backup do pendrive, fazer backup dos arquivos aí do computador, né? Notebook e tudo mais, tá? Então, vamos lá.
Bom, o pendrive ele pode ser utilizado em qualquer dispositivo que contenha uma porta USB. Então, no caso, o pendrive, o HD externo, tá, gente? Eles têm o mesmo uso aí, né? Então, computadores, notebooks, DVD player também, né? Consoles, aparelhos de som, tá? E até rádio, tá, gente? Até os rádios aí mais novos, eles têm essa entrada USB, tá? Não sei dizer os antigos, mas acredito que não necessariamente os mais novos, mas acredito que a partir de, vamos dizer aí, né? Não sei, gente, aí já teríamos que pesquisar. Mas acredito aí que de 2010, 2009, 2010 para frente, aí os aparelhos de som já venham aí com entrada USB, né? Não é uma coisa mega recente, tá? Uma coisa aí que é um pouco recente, mas não super recente, né? Então é isso, mas os rádios, eu sei dizer dos rádios mais novos porque é o que eu vi, né? Então, os radinhos aí mais novos que nós comprarmos aí já tem entrada USB para a gente poder colocar lá o pendrive e conseguir rodar aí o que nós queremos aí ouvir, tá, gente? Apesar que não faz tanto sentido assim se for analisar, porque um rádio, ele não vai ter esses rádios comuns aí, tá, gente? Estou falando de rádios comuns aí. Então, rádios comuns não tem tanta potência, assim, de som, né? A não ser aqueles rádios realmente, assim, que tem as caixas de som do lado, mas aqueles radinhos mais simples, assim, que a gente compra, eles não têm aquela super potência, não tem potência de som, né? Então, para que a gente colocaria ali, né, o pendrive para ouvir uma música se nós temos muito mais potência de som em um notebook, em um computador, né, que no caso aí do computador tem as caixinhas de som, não é mesmo? Então, não faria tanto sentido também, porém a gente tem aí essa entrada USB nos rádios, caso a gente precise aí por algum motivo, né, de repente para quebrar um galho e tudo mais, ou se você não quer ligar o computador, aí você ouve só as músicas ali no radinho, mas seria isso, né, em termos de potência de som, não faz muito sentido querer ouvir músicas do pendrive em radinho comum, né. Agora, realmente, se for aqueles rádios, como a gente disse, que são mais potentes, com as caixas de som, tudo mais, embutidas ali, aí já é outra história, né, gente? Bom, vamos lá. Quais são os tipos de arquivos que nós podemos aí colocar no nosso pendrive? Mas aqui, gente, eu tava vendo aqui, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Só um minutinho. Tá, então vamos lá. Quais são os arquivos que nós podemos colocar no pendrive? Os tipos de arquivo, né? Então, pessoal, todo tipo de arquivo, tá? Resumindo aí, qualquer tipo de arquivo. Então, documentos de texto, então nós temos aí o DocX, que é o tipo de arquivo aí do Word, né? Arquivo de texto do Word de 2003 em diante. .doc, que é o tipo de arquivo de texto do Word de 2003 para trás. O .rtf, que é o tipo de arquivo que nós geramos quando nós criamos um arquivo lá no WordPad. O .txt, que é o tipo de arquivo que nós geramos quando nós criamos um arquivo de texto no bloco de notas. Documentos de imagem, nós temos aí nós temos .jpeg, né? Temos .png, .gif, .jpg, temos .tif e .rar, que aí são formatos profissionais utilizados aí por fotógrafos profissionais, tá? Já são outros tipos de arquivo aí de imagem que nós não usamos aí, não usamos diariamente aí, né? Não usamos comumente, né? São tipos mais exclusivos, vamos dizer assim, né? São usados para coisas mais específicas, né? Mais específicas, que é o caso da fotografia.
Nós temos aí as planilhas eletrônicas, né? Então aqui já entraria os arquivos .xlx, né? Então, o XLX, que seria o formato de arquivos criados no Excel de 2003 para trás, e temos o .xlx. Peraí que eu tô falando o nome errado aqui, tô confundindo. Peraí, gente, nós vamos abrir aqui o Word. Peraí. Ou melhor, já vou até olhar aqui no Google mesmo. .xls, eu tô confundindo. Eu vou até acrescentar aqui nesse slide para ficar mais fácil depois, ó. Então, os arquivos que nós criamos lá no Excel, gente, eles são os arquivos .xls, tá? X, então, ó, XLSX são os arquivos criados no Excel de 2003 em diante, e .xls são os arquivos criados no Excel de 2003 para trás. E é isso, gente. Tem outros formatos de planilhas? Possivelmente tem outros formatos, sim, porque existem outros programas para criar, né, para gerar planilhas, documentos de texto, tá, e apresentações. Eu tenho aqui no notebook o OpenOffice, tá? Então, o OpenOffice, ele é esse pacote aí, né, de aplicativos alternativos ao pacote Office, e ele vai ter aí diversos programas que vão mostrar essas alternativas. Se eu não me engano, esse OpenOffice Match, ele é esse programa alternativo ao programa aí de planilhas. Eu só tenho que confirmar, tá? Então, gente, deixa eu fechar parênteses aqui. Eu vou abrir ele, vou deixar ele abrir aqui. Então, enquanto isso, eu vou explicando essa parte, ó. Então, temos aí os arquivos de apresentações, tá? Nós temos aí, ó, .pptx, que são os arquivos criados aí, né, quando nós criamos uma apresentação, tá? E salvamos ela, né? Então, .pptx é o arquivo aí de apresentação de slides de 2003 em diante. Depois nós temos... Opa, peraí que já fechei o parênteses, né? Temos aí o .ppt, tá? Que são os arquivos de apresentações de slides criados aí de 2003, né? Das versões, não é necessariamente do ano, tá, gente? Não quer dizer que a gente tem que voltar lá no tempo em 2003 para daí conseguir criar um tipo de arquivo desse. Se nós tivermos instalado um pacote Office que seja 2002, por exemplo, nós conseguimos criar o formato .ppt, tá? Agora de 2003 para frente, aí é o pptx, isso vale para os outros formatos X aqui, é 2003 para frente. Então tá, aí nós temos esse formato e tem outros formatos aí que nós usamos dependendo do que nós vamos fazer no Excel, no caso aí, né? Isso vai valer para qualquer programa aí, tá? Então, qualquer desses programas, no caso os da Microsoft, né? Então, Word, Excel, PowerPoint, nós temos esses formatos que são os mais comuns, porém, nós temos outros formatos dependendo do que nós formos fazer aí no programa. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, de apresentações, né, do PowerPoint, a gente tem esse formato aqui, que é o .pptx, tá? Que é o padrão, porém, esse é o formato para um arquivo que nós podemos editar. E se eu quiser, por exemplo, salvar um arquivo de apresentação já no formato de apresentação, que quando eu clicar lá no arquivo, ele já vai abrir a apresentação diretamente, né? Como se eu tivesse apertado o F5 lá, né? Então, nós
podemos vir aqui, arquivo, exportar, e aí alterar tipo de arquivo. Quando a gente vem nessa opção, pessoal, aí é um mundo que se abre aqui na nossa frente, porque nós temos diversos formatos que nós podemos utilizar, tá? Então, gente, ó, no caso, vocês vão ver aqui, tá vendo, ó, apresentação do PowerPoint de 1997, que é quando o PowerPoint aí, né, teve a sua primeira versão aí, aproximadamente, né, a gente supõe pela data que tá aqui, né, então, a primeira versão aí, né, de PowerPoint a gente supõe aqui que foi em 97, e então de 1997 até 2003 era esse formato .ppt, tá? E a partir então aí de 2003 formato .pptx. Então se vocês por um acaso quiserem usar aí o Word, Excel, PowerPoint nesses formatos mais antigos aí, né, que são, se vocês tiverem instalados, né, essas versões mais antigas, aí vocês quiserem, vamos supor, ó, eu estou usando aqui esse computador, tá? E aqui eu estou usando uma versão mais recente aí, né, do pacote Office. E de repente eu tenho um outro computador que ele usa a versão 2002, por exemplo, 2002, 2001, e aí eu queira que um arquivo que eu crie nesse PowerPoint aqui nesse computador rode lá no outro computador que é 2001, 2002, né? PowerPoint 2001, 2002. Aí eu preciso vir salvar com esse formato aqui, tá? Mas nós temos aí outros formatos também. Então eu tenho aí, ó, esse formato aqui de apresentação de slides do PowerPoint, que é o PPSX, tá? Ou PPS, né, se a gente for usar a versão 2003 para trás, né, então 2002, 2001 e por aí vai. Então, se a gente quiser que uma apresentação que nós criamos aqui nesse computador rode naquele outro computador lá com 2001, 2002, a gente tem que salvar, né, com a extensão .pps aí, né, no caso aí dessa apresentação de slides, né? Agora, se a gente está trabalhando aí com versões mais recentes, né? E de repente eu quero então criar essa apresentação para que eu não precise abrir o arquivo, apertar F5. Então eu quero um formato que eu só preciso clicar no arquivo lá da apresentação, ele já vai rodar a apresentação em tela cheia, tudo mais. Aí eu venho nesse formato aqui, ó, .ppsx, tá bom, gente? E aí, pessoal, nós temos também formato aqui, ó, de imagem, tá? Tipos de arquivo de imagem, então formato PNG, formato JPEG. Esses formatos, eles são bem legais, porque dá pra gente fazer, assim, umas coisas bem interessantes aí, gente. Eu vou ver se eu acho o arquivo que eu tinha usado. Deixa eu achar aqui. Cadê? Apresentações. Deixa eu mudar aqui o formato. Exibir ícones grandes. Eu não tenho certeza se foi desse módulo aqui. Pera aí, só um minutinho. Tem gerais. Vou ver se eu acho o arquivo. Se eu não achar, tudo bem, a gente segue em frente, tá? Mas vou ver se eu acho para mostrar para vocês. Aqui, gente, então, ó, eu fiz no PowerPoint um modelinho. Talvez esteja aqui nesse slide. Será que foi esse? Mas eu acho que não. Talvez foi esse aqui. Deixa eu ver se foi esse. Vamos abrir. Então, eu fiz uma apresentação. Aí, na apresentação, eu fiz toda uma montagem, tá? E depois eu exportei com o formato de imagem, tá? Eu exportei com esse formato aqui, que é o .png. Então, peraí que a gente já volta aqui nesse. Olha, então... Bom, não é esse aqui não. Mas eu tinha feito uma apresentação e aí depois eu fui, né, e exportei um dos slides, tá? Né, que é a folhinha lá da apresentação, né? Cada folha representa um slide, né? E aí, pessoal, eu exportei com o formato de imagem, que é essa que está abrindo aqui para vocês. Já vou mostrar para vocês.
Olha, é isso, eu fiz toda uma montagem lá, depois salvei. Eu achei que ficou interessante, né? Não sei vocês, mas eu achei que ficou bem legal aqui, ó. E é isso, gente. Então dá para vocês pegarem partes lá da apresentação que vocês fizerem, da apresentação do slide, e vocês podem exportar para esse formato aqui de imagem, tá? E terem aí, de repente, um plano de fundo personalizado, tá? Dá para vocês pegarem essa imagem e jogar lá como plano de fundo da área de trabalho do computador de vocês. Beleza, gente? Então, pessoal, vamos voltar lá. Vou voltar aqui. E esse calc aqui, gente, esse OpenOffice Match, né, na verdade, o Match, ele não é, tá, para planilhas. Eu vou procurar, acho que o outro é o Calc. Isso, esse aqui, ó, OpenOffice Calc. Esse aqui, ele é uma alternativa ao programa aí Excel, tá? Então aqui eu consigo criar planilhas, tudo legal, tem bastante configuração aí parecida com o Excel, né? Bastante formatações aí parecidas. E, bom, quando nós vamos salvar o arquivo, ó, vamos ver qual é o formato que ele vai salvar. Vamos aí no salvar como e nós já vamos observar. Olha, então, vocês vão ver que o formato, ele é bem diferente, ó. É esse ponto ODS aqui, tá? Então, planilha ODF, mas o formato é ponto .ods, então isso vai confundir um pouquinho, mas é isso aí. Se nós quisermos salvar no formato de planilha do Excel, nós conseguimos salvar aqui no formato .xls, tá? Só não vamos ter aí o XLSX, tá? Mas o XLS, caso vocês queiram, né? E depois dá pra gente tentar importar, né? Pra versão recente do Excel, pode ser que dê certo. Mas é isso aí, ó. Então, para vocês verem aí, gente, que existem outros formatos aí dos tipos de arquivo que nós conhecemos. Muitas vezes a gente acha que só tem uns 2, 3 formatos, mas tem diversos, né? Então depende muito do programa que nós estamos utilizando, tá bom? Então, gente, eu vou fechar aqui. Depois nós temos os formatos de músicas e vídeos, tá? Então, tem diversos aí, tá? Arquivos de música, né? Nós vamos ter aí, né? O Windows Media Audio, vamos ter MP3, vamos ter MP4. De vídeo, nós temos o Windows Media Video, temos MP4. Então, depende muito aí, né? Mas tem muito arquivo de música e muito arquivo de vídeo. Depende qual o uso que nós vamos fazer, aí nós precisamos de um formato específico. Então, depende dos formatos que o nosso computador reconhece, vai depender aí do formato que o dispositivo que nós estamos tentando utilizar para abrir esses arquivos aceita, né? Então, tudo vai depender aí, mas tem muito formato de música e de vídeo, tá bom? Muito formato de arquivo de música e de vídeo. Então, pessoal, passando aqui. Opa. Vou até salvar aqui esse slide. Espera aí que ele tá dando aqui um pequeno conflito. Pronto. No computador, bom, aqui vai falar, né, como o que ocorre quando nós abrimos o pendrive, tá? Deixa eu colocar de novo aqui em tela cheia. Espera aí que ele foi desde o início. Aqui. Aí.
Então, gente, para utilizar o pendrive no computador, basta conectá-lo em uma porta USB, isso aí todos já sabem. Ao conectar, será emitido um balão de notificação, tá? Isso ocorre. Eu vou até fazer aqui, não vou fazer por conta de que esse slide está no pendrive, mas quando nós conectamos, ele vai emitir um balãozinho, vai mostrar um balãozinho aqui embaixo. E aí, quando nós clicamos nesse balãozinho, aí nós temos algumas opções, tá? Então, para abrir o pendrive, basta clicar na mensagem, que é esse balãozinho, ou abrir o Windows Explorer, tá? Que é a nossa pastinha lá, né? Onde nós acessamos os arquivos. Nós vamos lá em meu computador, no caso aí, né, nas versões mais recentes aí de Windows é este computador. Eu acredito que do Windows 8 para frente já é este computador e do Windows 8, do Windows 8 para baixo, né, ou seja, o Windows 7, por aí vai, ainda era meu computador, né? Eu não lembro exatamente quando mudou isso, mas eu acredito que a partir do Windows 8 ele já começou a aparecer como este computador, mas é a mesma coisa, só muda o nome, tá? E clicar no ícone que representa o pendrive, né? Então, quando nós acessamos lá meu computador ou este computador, aí nós conseguimos ver todos os dispositivos que estão conectados lá no nosso computador. Então, a gente consegue ver as unidades de disco, né? Então, unidade C. Desculpa, gente. Então, em computadores que são particionados, né, nós temos a unidade C e a unidade D, tá? E é isso, então, nós conseguimos ver tudo. Então, se a gente conectou o pendrive, a gente consegue ver. Se conectou o CD, nós conseguimos ver lá. Se nós conectamos HD externo, nós conseguimos ver. Tudo que a gente conecta lá, nós conseguimos ver. Até se nós conectamos o celular lá no computador, nós conseguimos ver, tá? Então, é isso. Inserindo arquivos no pendrive. Então, clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo desejado. No menu que irá aparecer, selecionar a opção enviar para e depois escolher o pendrive. Ou também poderá utilizar os atalhos de teclado Ctrl+C copiar e Ctrl+V colar para passar os arquivos, né? Então, você copia do computador e cola no pendrive. Ou então, você pode fazer uma coisa mais simples ainda. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, abri o explorador de arquivos. Eu estou aqui com o meu pendrive, tá? Aí eu posso pegar, então, gente, um arquivo, ó, qualquer arquivo mesmo, tá? Vamos ver aqui um arquivo. Eu vou aqui nesse, cadê? Aqui. Eu posso pegar aqui, né, uma imagem, ó, meu certificado aqui, ó, do último curso que eu concluí. Clicar, segurar, arrastar e soltar em cima do pendrive. Primeiro eu acho o pendrive, tá, gente? Não é soltando em cima do nada. Eu tenho que soltar em cima do pendrive. Então, ó, achei meu pendrive, tá? Vou jogar aqui em cima, ó. Tá vendo que tá escrito ali na mensagem, né? Copiar para Deise Lúcia D, né? Então, nesse caso aí, como eu tenho somente uma unidade de disco, tá vendo? Ó, que é esse Acer C. Esse é o meu disco rígido, tá? Esse é o meu disco rígido, minha memória permanente aí no meu notebook, né? Então, ou no computador, né? E aí, então a unidade D é a unidade aí do pendrive, né? Nesse caso aí, tá? Se eu tivesse colocado um HD externo, o HD externo seria a unidade D, tá bom? E aí, se eu colocasse o pendrive, né? Eu coloquei o HD externo, depois eu coloquei o pendrive, então o HD seria a unidade D e o pendrive seria a unidade E, tá? Então ele vai mudando aí conforme a ordem que você coloca os dispositivos, né? Quando você tem mais de um dispositivo de uma vez só. Se você tirar por exemplo, eu coloquei o HD, aí eu tirei o HD e coloquei o pendrive. Então, o pendrive vai ser D do mesmo jeito, tá? Ele só vai mudar de letra se eu tiver colocado algum outro dispositivo antes dele, tá? É isso aí. Então, eu estou aqui, ó, com o meu arquivo já preparado. Aí eu vou soltar aqui em cima do pendrive e ele vai copiar o arquivo. Então, eu mantenho o arquivo aqui na pastinha do computador e agora eu tenho esse arquivo aqui no meu pendrive também. Tá bom, gente? É isso. Cadê o arquivo? Tá aqui, ó. É isso. Vou fechar aqui. Então, tem várias formas aí de vocês
poderem pegar um arquivo que está no computador ou até mesmo um arquivo que esteja em outro dispositivo. Então vamos supor que eu estivesse com o meu pendrive e com o meu HD externo colocados de uma vez só, né, os dois ao mesmo tempo aí no meu computador. Aí eu poderia pegar e copiar arquivos de um e passar para o outro e vice-versa, tá? Dá para fazer isso também. Vamos passar aqui, excluindo informações. Deixa eu aumentar de novo aqui. Então, para excluir informações de um pendrive, basta selecionar o arquivo e clicar em Delete. Muito cuidado, pois esse arquivo será excluído permanentemente, tá, gente? Então, quando eu deleto um arquivo aí do pendrive, ele não vai para a lixeira de jeito nenhum, tá? Ele não vai para a lixeira do computador. Repito, não vai para a lixeira do computador, porque eu vejo muita gente errando aí nessa pergunta, tá? Tem essa pergunta aí nos exercícios do capítulo. Então, se eu deleto um arquivo do meu pendrive, do meu HD externo, do meu celular, ele não, no caso aí se o celular estiver conectado no computador, tá, gente? Então, ele não vai para a lixeira do computador. Ele vai para onde? Ele vai para o nada. Ele é deletado permanentemente, tá? Agora, um arquivo que eu delete do meu computador, tá? Diretamente, eu tenho um arquivo no computador e deleto ele, tá? Aí, esse arquivo, sim, ele vai para a lixeira. Agora, arquivos de dispositivos, tá? De dispositivos removíveis, que é pendrive, HD externo e por aí vai. Esses arquivos, quando eu deleto eles através do computador, tá? Muito importante frisar, através do computador, eles não vão para a lixeira do computador, eles vão embora para o além digital, tá? É isso aí, vamos lá. Segurança, gente, vamos lá, como manter um pendrive seguro, né? Então, nós temos que tomar diversas medidas aí, né? Temos que evitar colocar o nosso pendrive em computadores suspeitos ou em computadores que muita gente utiliza, porque pode ter vírus. Temos que evitar colocar o pendrive em computadores que não tem antivírus, porque pode estar com vírus esse computador e passar para o seu pendrive. E aí você vai e coloca o pendrive contaminado em outro computador, e aí o outro computador pega vírus também, e aí fica esse ciclo aí, né, de contaminação, né? Então, depois da internet, o pendrive é uma das maiores portas de entrada de vírus. Conectar um pendrive em um computador infectado pode contaminá-lo e, ao conectar o pendrive em outro computador, contaminar esse computador e assim sucessivamente. Primeira solução: caso você tenha infectado seu pendrive, a solução mais simples é conectar o pendrive em um computador com antivírus atualizado. Então é importante sempre atualizar as definições de vírus do seu antivírus e atualizar o antivírus, a versão do antivírus, tá? São duas atualizações que nós temos que fazer em um antivírus, tá bom? Executar o antivírus para procurar por vírus dentro do pendrive. É possível fazer isso, tá? Segunda solução: caso a primeira solução não resolva, aí, pessoal, o que nós vamos fazer aí é uma formatação, né? Então, insira o pendrive em um computador com antivírus para não contaminar o computador. E aí nós temos os passozinhos aí que são feitos, né? Abrir o meu computador, clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do pendrive e clicar em formatar. Essa opção irá apagar todos os arquivos, é igual uma formatação de computador mesmo, tá? Apaga todos os arquivos ali do pendrive, tá bom? E então, pessoal, vamos continuar falando aí de prevenção. Existe uma forma de prevenir esse tipo de ameaça criando um pendrive seguro. Para isso, iremos bloquear a pasta raiz do pendrive e isso evita que o mesmo seja infectado por algum vírus. Aí nós temos os passos. Esses passos aí, pessoal, eu nem vou narrar, tá? Quem quiser fazer, pode fazer. É só seguir aí esses passos, tá? Tem no livro, então não se preocupem, podem fazer aí. Depois vocês só precisam dar uma lida nesses passos, porque eles vão cair nas perguntas também, tá bom? Então, feito isso, né, o seu pendrive já estará protegido contra vírus. Isso porque o diretório raiz vai bloquear a cópia ou a criação de qualquer arquivo ou pasta. Assim, quando o vírus tentar infectar o dispositivo, terá acesso negado. Se precisar criar, mover ou copiar algo para o pendrive, basta usar a pasta criada. Então, vamos lá. Otimizando o computador.
como utilizar o pendrive para tornar o computador mais rápido. Sistema lento. O computador pode ficar lento por diversos motivos, desde um HD lotado até mesmo por sobrecarga da memória. Com isso, o Windows tem dificuldades para abrir vários programas ao mesmo tempo, o que ocasiona travamentos. Aí nós temos esse método aí, né, que é o Read Boost. Então, o Read Boost é uma opção para solucionar esses travamentos no computador. Ele permite utilizar armazenamentos externos, como pendrives, para agilizar o processo com uma capacidade extra de armazenamento, utilizando o Read Boost. Para utilizar o Read Boost, é importante que o pendrive não contenha arquivos, né? Então, vocês vão ter que ter um pendrive somente para isso, né? Então, nós sabemos que pendrive é uma coisa aí um pouco custosa, né? Então, é para quem realmente aí está disposto a gastar com um pendrive só para fazer isso. O pendrive deverá ter pelo menos 1 GB de capacidade. Então, pessoal, feito isso, aí é só vocês seguirem também os passos aí do livro, tá? E executar esse processo aí para criar esse Read Boost, tá bom? Feito isso, pessoal, vamos passar aqui. Aí é só vocês fazerem os exercícios do capítulo, tá bom? E nós nos veremos na próxima aula, então. Então é isso, deem uma lida aí no capítulo, tá? Voltem aí no capítulo para responder as perguntas do mesmo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula, gente. Bons estudos para todos vocês.